A graça e a paz perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos hoje em um dos temas talvez mais emocionantes do Apocalipse, mais controverso do Apocalipse. Todo mundo pergunta, quem são as duas testemunhas? Nós estamos no capítulo 11 do livro de Apocalipse e trabalharemos do versículo 1 ao 14, porque o próximo, o versículo 15, será a 7ª trombeta. Com respeito às duas testemunhas, é interessante saber que elas profetizarão por um período de 1260 dias. Existe uma controvérsia. É no calendário gregoriano, é no calendário hebraico, mas, gente, quando eu falo que tem 30 dias, um mês, nós sabemos que tem mês que tem 28 e tem mês que tem 31, mas, arredondando tudo, é 30 dias. Então a diferença será pouca, entende? Se tiver diferença, será mínima. Mas entende-se que elas profetizarão durante 1260 dias. Isso aqui dará mais ou menos 3 anos e meio. É exatamente a metade da grande tribulação. Sabemos que a semana de Daniel, a última semana de Daniel, é semana de anos. Então a semana tem 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, exatamente um período em que as testemunhas profetizarão, então o anticristo quebra o seu concerto, a sua aliança e faz guerra contra os santos. Fogo. Essas testemunhas têm poder do fogo. Elas têm poder para interferir na chuva. As testemunhas estarão protegidas para não morrerem durante o período da sua profecia, do seu testemunho. Da mesma forma que os 144 mil também estarão protegidos. E nós vemos também na 5ª trombeta, em que os homens procurarão a morte e a morte fugirão deles. Quem são as duas testemunhas? O primeiro, mais indicado, seria o profeta Elias. Por quê? Em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, nós vemos uma profecia do retorno do profeta Elias. Pode marcar aí, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. No livro de Lucas, no capítulo 1 e 17, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque a Bíblia diz que João Batista estava na virtude e no espírito de Elias. Mas no livro de João, capítulo 1 e o versículo 21, quando pergunta para João Batista, és tu o Elias? E ele diz, eu não sou Elias. Então nós entendemos que se tratar de virtude e de espírito de Elias, trata-se da questão da profecia, da vocação e do Espírito Santo que usava os dois. Tem um vídeo anterior que eu falo da reencarnação do profeta Elias em João Batista. Volte depois lá e confira, por favor. Então, temos a promessa do retorno do profeta Elias. Sabemos que Elias foi levado ao céu. Não foi no carro de fogo, foi no redemoinho. Confira o texto, por favor. Mas o fulano de tal pregou. Fulano de tal pregou errado. Leia o texto antes de pregar. Elias foi levado ao céu em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Leia todo, por favor. Da mesma forma que as testemunhas subirão ao céu quando forem ressuscitadas. No capítulo 11 que nós estamos e o versículo 12 de Apocalipse. Elias reteu a chuva por um período de aproximadamente 3 anos e alguma coisa, e sabemos que essa testemunha profetizará por um período idêntico
e elas também terão poder de reter a chuva. Segundo Reis, capítulo 1 e versículo 10, nós vemos que Elias é conhecido como o profeta do fogo. E Apocalipse, capítulo 11, versículo 5, nós vemos a semelhança da testemunha com o profeta Elias. A seca, em 1 Reis 17, versículo 1, profeta Elias, durou aproximadamente o tempo da profecia. Você pode conferir também a questão da chuva e do tempo em Apocalipse 11, do versículo 3 até o 6, o período em que eles profetizarão. Por causa da seca e da palavra do profeta, ele foi perseguido. Outras hipóteses para quem seja a testemunha é Enoque, porque Enoque andou com Deus. Quem defende Enoque como testemunha no lugar de Moisés, que falarei daqui a pouco, é porque Enoque não morreu. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, a Bíblia é clara em dizer que Moisés morreu. Então, de acordo com Hebreus, capítulo 9 e o versículo 27, aos homens estão ordenados a morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Mas existe alguma controvérsia com respeito a isso, porque alguns vão dizer que as testemunhas serão pessoas que não morreram ainda, porque elas hão de ressuscitar. Elas serão mortas e ressuscitarão. Então acredita-se que seja Enoque e Elias, porque os dois não morreram. Aqueles que defendem Moisés no lugar de Enoque vão dizer que Hebreus 9 e 27 não é uma doutrina, porque a igreja também que for arrebatada viva não morrerá. Só que, na verdade, a igreja que for arrebatada, ela não morrerá, mas também não será julgada. Não terá juízo para a igreja. Então, se por um lado a igreja não morre, ela também não tem juízo. Morte fala para juízo. Mas tudo bem. Então, Enoque, o que nós temos dele é o fato de não ter morrido e ter sido tomado para Deus. Tranquilo? A outra hipótese mais utilizada juntamente com o profeta Elias é o profeta Moisés, o grande líder. Por quê? Porque no Monte da Transfiguração, em Mateus, capítulo 17 e versículo 3, anotem por favor, aparece Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Então as pessoas interpretam que se apareceram juntos, é porque eles voltarão. Se eles vieram aqui na terra do Monte Tabor, na Transfiguração, então eles voltarão também. Mas é só uma comparação, entende? Comparando o fato de ter aparecido no Monte Tabor com as testemunhas de Cristo, que são mais conhecidas como testemunhas do Apocalipse. Na verdade, a transfiguração do Monte Tabor, ele fala da igreja que será arrebatada viva e dos que morreram em Cristo. Então Moisés no Monte Tabor trata-se dos que morreram, mas que também estão com Cristo, salvos. E Elias, como não morreu, mas foi tomado vivo, será um símbolo da igreja que estará viva no arrebatamento. Em Êxodo 7, do 19 ao 20, nós vemos Moisés transformando as águas em sangue. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 6, nós vemos que as testemunhas terão poder de transformar água em sangue. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 ao 7, nós vemos que o corpo de Moisés ficou protegido. Fala que foi sepultado, mas ninguém sabe onde o corpo está. Nós vemos em Judas que o arcanjo Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, preservando o corpo dele. Isto dá a entender
que tem uma fase especial para o corpo das testemunhas. Apocalipse 11:11, nós vemos Deus ressuscitando o corpo das testemunhas. Algumas pessoas entendem que no livro de Judas, no versículo 9, capítulo único, o fato de Miguel ter contendido com Satanás seria um plano de Deus para o futuro de Moisés. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Aqui nós temos as leis e os profetas juntos. Outras hipóteses e interpretações que são menos frequentes é que seria a lei e o evangelho, é que seria o Antigo e o Novo Testamento, e o mais ridículo de todo, se vocês observarem aqui, eu não gosto de ficar afirmando muita coisa, porque isso não faz diferença pra gente. Você aprende para não ser confundido pelas seitas. Se quiser assumir uma postura, assume, mas tem coisas que é ridículo. Por exemplo, você verá alguns líderes de seitas reivindicando ser a testemunha do Apocalipse. Tem nos dias de hoje líder de seita vivo que ele fala que ele é uma das testemunhas. E tem algumas seitas que dizem que os seus líderes que morreu ressuscitarão e virá para continuar o ministério. Mas isso aí é o mais ridículo que tem, tá bom? Vamos falar da aparência e do ministério das testemunhas. Em Deuteronômio, capítulo 17 e versículo 6, nós vemos que uma pessoa só seria condenada pela boca de 2 testemunhas. A questão delas profetizarem com pano de saco, que é a veste que elas estarão vestidas. Nós vemos Jacó chorando pela possível morte do filho José. Na verdade, não tinha morrido. Nós vemos Davi chorando pela morte do seu filho Abner. E agora, nós vemos as testemunhas vestidas de saco, chorando, lamentando pela situação do mundo ou de Israel, porque elas estarão em Israel. Então, se tratando que pela boca de 2 testemunhas é que alguém poderia ser julgado, nós vemos que 2 anjos ministraram juízos em Sodoma e Gomorra. Agora as 2 testemunhas ministrando juízo na tribulação. Nós vemos Moisés e Arão ministrando juízos, pragas no Egito. Agora nós temos as 2 testemunhas ministrando juízo no Apocalipse. E por falar em testemunhas, nós vemos que 2 anjos testemunharam a ressurreição de Cristo. 2 varões de brancos viram Cristo subir. Nós temos ainda Josué e Calebe, as testemunhas da terra de Canaã. Nós temos Zorobabel e Josué. Então Deus sempre usa 2 testemunhas em ocasiões especiais, tanto para ministrar juízo quanto para testemunhar algo. Sabemos que no Apocalipse, ou no futuro, nós teremos a besta, as 2 bestas, a besta que sai da terra e a besta que sai do mar, que surge do mar. Uma delas trata-se do anticristo e a outra do falso profeta. O falso profeta realizará milagres na terra. As testemunhas terão poder para fazer milagres também. Agora observem Moisés e Arão no Egito. Eles faziam um sinal e os feiticeiros faziam outro sinal. Agora que nós vemos em Apocalipse, as testemunhas farão sinais também. Isso trará descrédito à besta. No caso, o falso profeta. A pergunta é: como será o testemunho dessas testemunhas? Como elas pregarão? Será mais ou menos assim:
já que vocês rejeitaram o Messias, então agora são sujeitos a passar por a tribulação. Segundo a minha palavra, profeta Elias, não choverá na terra. Vocês são pecadores, e por causa do pecado vocês estão sendo julgados. As testemunhas trarão juízos na terra, então com palavras e com obras. Outra mensagem da testemunha. As testemunhas não deixarão que as pessoas sejam completamente confundidas com o anticristo, a besta que foi curada, a bondade falsa, a falsa paz. A testemunha importunará, ela incomodará, provocarão o anticristo no período da tribulação. E uma das últimas e não menos provável mensagem que as testemunhas pregarão será: Jesus retornará e governará essa terra. Bom, pessoal, por fim, as testemunhas morrem. Eu fico me perguntando, por que é que eles mataram as testemunhas? Porque as testemunhas estavam pregando pecado. E quando você prega pecado, acontece duas coisas. Ou as pessoas se convertem, como aconteceu em Nínive, ou as pessoas te apedrejam até a morte, como aconteceu no caso de Estevão. Quando nós pregamos sobre pecado, falamos de pecado, quando tocamos na ferida das pessoas, elas não podem as pessoas ficam com raiva do próprio pecado, mas elas preferem agredir aquele que está falando do pecado. É o que farão com essas testemunhas. Quando eles estavam apedrejando Estevão, é como se eles estivessem apedrejando os próprios pecados. Mas eles vão projetar essa ira em quem está profetizando. Então a morte das testemunhas é como se estivesse dizendo assim: acabou. É como se alguém tampasse os olhos para não enxergar a realidade. Mas o fato de tampar os olhos não acaba com a realidade das coisas. Você não enxerga, mas continua existindo. Você já parou para pensar que no período da tribulação acontecerá uma festa aqui? No meio de tantas catástrofes, problemas, as pessoas farão uma festa? Olhe para você ver. Quando as testemunhas forem mortas, os seus corpos ficarão por 3 dias e meio na cidade santa, representada por causa do pecado como Sodoma e Egito. Mas diz a Bíblia que os homens trarão presentes uns aos outros. Quando fala homens, é muito provável que se trata de nações, de pessoas poderosas. Então, trarão presente uns pelos outros, regozijarão, farão festa, porque agora a palavra da testemunha foi findada. E com a ressurreição da testemunha, isso trará temor, não apenas naqueles que fizeram festa ou nos homens grandes de nomes, com toda a humanidade que estiver vivendo aqui. Eles verão as testemunhas subindo para o céu. E é interessante que quando Elias chorou, lamentou, olha Deus, só eu fiquei por profeta, e achando que ele era sozinho, Deus falou para ele assim: não, ainda tem 7.000 que não prostraram diante dos deuses pagãos. Aqui no Apocalipse, quando as testemunhas ressuscitarem, então acontecerá um terremoto. E nesse terremoto, 7.000 homens de nome, acredito que seja representante de nações,
pessoas poderosas que estarão aliadas com o anticristo. Nesse terremoto, 7.000 morrerão. Tempo de Elias, 7.000 de fiéis. Tempo do Apocalipse, 7.000 infiéis morrerão. Sempre observamos aqui que com todo o evento acontecendo, as pessoas ainda assim não se converteram, não deram glória a Deus. Mas nesse evento das duas testemunhas, quando elas forem arrebatadas, aconteceu o terremoto, então diz a Bíblia que os homens temerão e dará glória a Deus. Então as testemunhas trarão um avivamento na grande tribulação. Gente, esse evento é muito especial. Nós temos aqui uma confraternização dos ímpios pela morte das testemunhas em meio à grande tribulação. E nós temos agora um avivamento espiritual. As pessoas deram glória a Deus quando as testemunhas foram ressuscitadas. Deus abençoe você. Se inscreva em nosso canal, participe conosco. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Deus.